Nós vamos fazer a leitura então do capítulo 15 de 1 Coríntios, e é um trecho em que o apóstolo Paulo fala a respeito de uma das mais importantes doutrinas de toda a Bíblia, doutrina cristã, que não é apenas uma doutrina, não é apenas um ensino, é a afirmação de um fato histórico, e desse fato depende a nossa fé. É o fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler o capítulo 15, dos versos 1 até o 8, depois do 12 até o 19, e diz assim, é o apóstolo Paulo falando, ele escreveu: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo está reafirmando o evangelho. O evangelho é a boa nova da salvação. Essa é a mensagem salvadora. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então nós somos salvos por essa mensagem. E essa salvação depende da nossa perseverança. Se nós retivermos essa palavra do jeito como foi pregada pelos apóstolos. Aqui já está subentendido que tem muitas pessoas que subvertem a palavra, subvertem esse ensino. Então o ensino precisa ser retido do jeito como eles pregaram. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, vos entreguei o que também recebi. Então o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos simplesmente receberam uma verdade e passaram adiante. Então essa é a verdadeira pregação. Receber a mensagem do Senhor, a graça dele, e passar adiante para as outras pessoas. Então ele recebeu, ele entregou o que também recebeu. E o que ele recebeu? O texto continua. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, quando o apóstolo Paulo diz que é segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com todo o texto do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. E ele veio, e ele, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, ele cumpriu o que foi dito. Então, ele morreu pelos nossos pecados, não é uma invenção, não é uma doutrina nova, o Senhor Jesus não trouxe nada de novo. Ele cumpriu o que estava de acordo com as Escrituras. E então, Paulo continua, o que mais? O texto sobre o que é o Evangelho, o que ele recebeu. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas não apenas isso. Ele foi sepultado e ele ressuscitou, tudo de acordo com as Escrituras. E aí o texto vai falar a respeito de fatos históricos. Essa não é uma mensagem que a gente simplesmente acredita porque alguém falou, porque alguém viu um anjo e disse que recebeu uma revelação. Não. Agora vem fatos. Depois que ele ressuscitou, verso 5, ele apareceu a Cefas, que é o apóstolo Pedro, e depois aos outros 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Esse até agora, obviamente, é o período, o dia em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Lá no comecinho da era cristã, nos primeiros anos depois de Cristo. E então, Jesus foi visto por muitas pessoas. Jesus ressuscitado. O que o apóstolo Paulo está apontando aqui? Para evidências, para comprovações de que Jesus ressuscitou. O que é a ressurreição? Jesus não ficou morto. O corpo dele não foi como o corpo de qualquer pessoa que é enterrada, que é sepultada. O corpo dele não viu corrupção, não se corrompeu. O corpo dele foi revivificado. O Espírito do Senhor, quando ele morreu, ele disse na cruz para um dos ladrões que estava do lado dele: hoje estará comigo no paraíso. De fato, o Senhor Jesus morreu, seu Espírito subiu ao Pai, mas houve um milagre. Ele desceu e retomou o seu corpo, ele de fato ressuscitou, voltou a viver com aquele mesmo corpo que ele viveu até o dia da sua morte.
Essa é a doutrina da ressurreição. E por quê? A gente vai ver ao longo do texto. Por que que isso é tão importante para a fé cristã? Então, verso 7, depois de ter visto por tanta gente, ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, por todos os apóstolos, 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo está se referindo ao fato de que o Senhor Jesus ressuscitado apareceu pessoalmente para ele, para ensinar as coisas que ele escreveu ao longo do Novo Testamento. Então Paulo foi testemunha do fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, junto de muitas outras pessoas e de todos os outros apóstolos. Vamos pular agora para o verso 12, porque até o verso 11 o apóstolo Paulo vai falar de si. Vamos pular. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então essa é a pregação verdadeiramente cristã, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vou dar uma pequena pausa aqui. Paulo está combatendo uma coisa que é corrente na nossa época. São as abstrações a respeito do fato da ressurreição. Deus vai ressuscitar os seus sonhos, Deus vai ressuscitar os seus projetos, Deus vai ressuscitar a sua situação. Tudo isso não é doutrina bíblica. A verdadeira ressurreição não diz respeito às coisas que nós queremos para essa vida. Não diz respeito às nossas necessidades, às coisas que eu quero, aos meus sentimentos, à minha afetividade, às coisas que de repente não deram certo e eu gostaria que fossem consertadas, e então dá-se um nome para isso de ressurreição, fazer de novo. Não. As abstrações a respeito da fé cristã e da doutrina da ressurreição estão dentro do campo de transtornar a doutrina, como o apóstolo Paulo corrigiu lá no começo. Vocês precisam acreditar na doutrina que eu recebi do Senhor. Ela não pode ser pervertida. E a doutrina, e é isso que nós precisamos aprender, é a respeito da ressurreição de fato, e a gente vai entender por quê. Nessa época, em Coríntios, é uma igreja que é na região da Grécia, muito influenciada pela filosofia. Essas pessoas passaram a pensar nas possibilidades de ressurreição e da espiritualidade cristã aplicadas em outras coisas, diferente daquilo para o qual se destinam. Então as pessoas não estão mais acreditando no fato bíblico, no Cristo histórico, na realidade dele ter vindo. As pessoas querem vivenciar a sua própria espiritualidade do seu jeito e querem colocar o rótulo de Jesus nisso. Querem colocar o rótulo de Jesus nas suas idolatrias, em religiões e espiritualidades inventadas pelo próprio coração das pessoas. E isso precisa ser corrigido pela verdade dos fatos, pela verdadeira doutrina da palavra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque nós somos salvos pela fé. E a fé é baseada na palavra de Deus. A fé eu não invento. A verdadeira fé não pode ser inventada. A gente não pode fazer as coisas de acordo com a inclinação da nossa vontade, do nosso coração, e mesmo baseados nas pressões das coisas ao nosso derredor. Isso não gera fé. Isso gera engano, e nós acreditamos muitas vezes no engano, e acreditar no engano é idolatria, é acreditar em mentira, e mentiras não salvam. O que salva é a verdadeira fé no Senhor Jesus. E o texto continua então. Então, ora, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí Paulo chega às conclusões. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e, consequentemente, é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou de fato, toda fé cristã é inútil, é vã. Não adianta acreditar em nada que se fala supostamente sobre Deus, sobre a sua palavra, ou ainda falando sobre Jesus, se nós não acreditarmos de fato que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é real. Jesus realmente, ele morreu na cruz, de verdade,
para pagar pelos nossos pecados, porque esse é o único jeito de fazer com que nós sejamos salvos, e eu vou explicar por quê. A Bíblia ensina claramente ao longo de todo o texto bíblico que o ser humano caiu em pecado e, consequentemente, caiu em desgraça. Acontece que a gente vive num mundo da desgraça. Nós fomos educados nesse mundo e para nós está tudo bem, porque nós vemos as coisas como elas são. Da nossa perspectiva, que também é corrompida, parece que está tudo bem. E além disso, o mau potencial do pecado não chega na sua força total, porque Deus é misericordioso. A graça comum de Deus, ela faz com que o nosso mau potencial seja limitado. Eu não faço todo o mal que eu poderia fazer, exclusivamente porque Deus interfere na natureza humana. Se Deus não interferisse, o pecado que governa nosso coração e a nossa consciência seria devastador. Nós seríamos a expressão máxima do mal, sem nenhuma intervenção do bem. Se existe algum bem nesse mundo e nessa vida, é porque Deus é misericordioso. Às vezes a gente olha para alguns psicopatas, para alguns loucos da história, para Hitler, e nós nos escandalizamos neles. Realmente é motivo de escândalo. Qualquer um de nós seria aquilo, ou pior do que aquilo, se Deus não interferisse no mau potencial que existe em nós. Porque nós somos pecadores, e porque somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e a separação de Deus. Porque o problema maior de toda a humanidade, e nisso não tem exceção, é nós quebramos a lei de Deus e nós odiamos a sua santidade. Nós preferimos qualquer tipo de religião e de ídolo que satisfaça nosso coração. As pessoas crucificaram Jesus, porque odiaram a quem ele era. Odiaram quem ele era e odiaram a mensagem que ele trouxe ao mundo. A luz veio para o mundo, mas o mundo não a recebeu. O mundo é mau e o mundo é o que nós somos, pecadores. Só que nós vivemos num mundo em que tudo isso está diluído e a gente não percebe a situação. Só que o Deus que é todo santo vê as coisas exatamente como elas são. A nossa situação é de extrema calamidade. Alguma coisa precisava ser feita para a nossa salvação. E não existia nada que nós pudéssemos fazer para ser salvos. Porque nós não temos condições nenhuma de alcançar o alto padrão de Deus para satisfazer a sua justiça. Alguém precisava fazer isso. A única pessoa que podia fazer isso é o Senhor Jesus. Ele jamais pecou, ele é o santo de Deus. E observe um detalhe. A situação do mundo é tão horrorosa, perversa, que para Deus se manifestar no mundo, precisou quebrar as regras naturais do mundo. O Senhor Jesus nasceu de uma virgem, concepção miraculosa. Ele é ato, é obra milagrosa do próprio Deus. Ele não veio da natureza do mundo. E ele viveu nesse mundo, é o próprio Deus encarnado, que criou todas as coisas. E ele viveu nesse mundo, se fazendo de si mesmo um homem, sujeitou-se à convivência conosco, sendo participante da nossa humanidade, com um propósito. O Senhor Jesus Cristo tinha um propósito na sua vida enquanto esteve aqui: a cruz. Ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa situação é tão tremenda, drástica diante de Deus, que foi necessário um ato drástico de Deus para a nossa salvação. Deus mesmo precisou descer no mundo, pessoalmente, fazendo-se um homem, e o único meio possível de salvar as pessoas era morrendo no nosso lugar. Isso mostra o quanto a nossa situação era calamitosa, terrível, miserável. A única forma possível de salvar pecadores é substituindo toda a maldição que estava sobre esses pecadores para as costas de alguém que não é pecador. O Santo de Deus tomou sobre si toda a carga do nosso pecado, pagou por cada um deles, ele foi punido na cruz
no nosso lugar, o que era para ser o meu inferno, foram os sofrimentos colocados sobre o Senhor Jesus Cristo, para que eu recebesse o que pertence a Ele. Houve uma troca de fardos, por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, e é só por causa disso, nós temos o perdão de Deus, porque os meus pecados foram pagos por Ele. O perdão de Deus não é de graça, para mim Ele é de graça, eu não paguei por Ele, mas o Cordeiro de Deus pagou por cada um dos meus pecados, e sendo Deus justo, todos os pecados, desde os mais insignificantes, os menores, até os piores dos pecados. Porque se houvesse algum pecado não punido no Senhor Jesus, Deus não seria justo. Para existir justiça, tem que existir expiação da culpa. Jesus pagou pelos nossos pecados. Para isso Ele veio ao mundo. Mas o assunto aqui que a gente está vendo em Coríntios é sobre a ressurreição. O Paulo acabou de dizer que se o Senhor não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã, porque nós recebemos o benefício da graça do Senhor Jesus Cristo unicamente pela fé. Não é pelos seus esforços ou meus, não é pela devoção, não é porque Deus acha que você é bom o suficiente. É porque o Senhor Jesus Cristo foi bom o suficiente para te salvar. A única coisa que é requerida de nós é crer nele. É ter fé nele. Por isso nós somos pela graça, porque Deus atribui a nós gratuitamente o que Jesus pagou por nós em nosso lugar, mas é por meio da fé. Eu tenho que crer nele. Se não existe fé, não existe salvação. E essa fé tem que ser na verdade, não é para ser uma fé na ilusão. É para ser uma fé baseada no que ele fez. Ele morreu na cruz. Mas Paulo está explicando no texto, não apenas morreu. Ele morreu para uma vida nova, para que seja feita uma nova criação, por novos céus e nova terra. Lembra, o mundo todo está amaldiçoado no pecado. Toda a situação está degenerada pelo mal do nosso pecado. Nós somos expressão do pecado até que Cristo nos salve. E então Jesus morreu, mas é necessário ter as consequências daquilo que ele fez. Porque senão a morte dele seria em vão. Ele morreu para a nossa salvação. Então, como ele é Deus, o Senhor da vida, e ele não tinha pecado, a morte não pode deter o Senhor de todas as coisas, o Senhor da vida, o Rei de todo o universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele pelo motivo do qual todas as coisas existem. Então aquele carpinteiro que viveu na Galileia e que era um homem que as pessoas olhavam para ele e desprezavam, porque a aparência dele não significava nada, era uma pessoa comum, era o seu Zé, era o sujeito que veio lá do agreste de lugar nenhum, da periferia de Itaquera, era uma pessoa absolutamente comum, que ninguém dava importância para a aparência dele, e era exatamente essa ideia mesmo. Ele não veio se impor pela sua aparência, ele veio se impor pela verdade. Ele é o Salvador, que revela a glória de Deus e o poder do Deus verdadeiro através daquilo que ele prega, da sua verdade. E ele morreu na cruz, mas a morte não podia detê-lo. Ele triunfou do pecado, ele pagou por cada um deles na cruz, daqueles que foram salvos. Ele triunfou do inferno. Então a nossa condenação e toda a força espiritual que atua no mundo para promover o engano e todo tipo de idolatria foi vencida por ele. E ele venceu a morte. Isso não é uma metáfora. Ele realmente ressuscitou. Ele levantou do túmulo e ele andou entre os seus discípulos, e os seus discípulos não entenderam a princípio, porque viram de novo aquele mesmo homem que eles viram na cruz, que viram sendo açoitado, que viram sendo preso, que viram morto. Isso não existe na história da humanidade. Isso não é comum.
nem nascer de uma virgem, nem ressuscitar dos mortos. Deus transtornou a ordem natural das coisas para a salvação de pecadores. E a mensagem, o problema nosso aqui é o horário. Parênteses, eu vou pedir para você vai continuar lendo o texto, porque a gente parou no verso 12. A ideia é ler até o verso 19, e eu vou ler só o verso 19, vocês vão ler até lá. Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Em primeiro lugar, Paulo está falando a respeito dele e dos apóstolos, mas ele está incluindo todos os cristãos. Se a fé cristã for baseada no bem-estar dessa vida, você é um infeliz. É isso que Paulo está dizendo. Se a fé cristã for para simplesmente corrigir coisas, simplesmente para trazer algum bom sentimento, algum alívio no sofrimento, você é um infeliz. Eu sou um infeliz. É isso que Paulo está dizendo. Porque a fé cristã é muito maior do que isso. A fé cristã significa o seguinte: você que crê no Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, esse também é o teu destino. Não existe uma única pessoa, desde a primeira criada até a última das que vão existir no mundo, nenhuma vai deixar de ressuscitar. Haverá um dia em que esse Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, e de corpo físico, um outro milagre, ele foi assunto, ele subiu aos céus e ele está de corpo físico na presença de Deus Pai, intercedendo por nós, lutando por nós. Esse mesmo Senhor Jesus é o juiz de toda a terra. E um dia ele vai voltar de corpo físico, não é um ente espiritual, não é uma aparição, não é o mestre das luzes. Ele é o Senhor dos senhores, ressuscitado em glória. E ele vai voltar a esse mundo para julgar todas as pessoas, e para serem julgadas, todas as pessoas ressuscitarão. Não interessa como morreu e há quanto tempo morreu. Se foi debaixo da terra ou se morreu incinerada, não interessa. Deus ressuscitará a todos, para que todos em sua integridade sejam julgadas por esse Senhor Jesus. Só que tem uma diferença muito grande entre dois tipos de pessoas que a Bíblia vai trabalhar. A pessoa comum, lembra? A pessoa comum vive no pecado. Pecado é rebelião contra Deus. Vai comparecer perante o Senhor Jesus Cristo para receber a sua sentença condenatória, o seu banimento completo e eterno de Deus. E Deus retirará dele todo o resquício da graça comum. Vai sobrar somente o que ele é no pecado. Isso é o inferno. Todos nós estávamos destinados a isso. Mas Cristo nos salvou pela fé. E aqui vem a segunda categoria de pessoas. Aqueles que creram no Senhor são justificados pela fé. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é o diabo que te acusa e te condena. É o próprio Senhor Jesus Cristo que tirou de sobre você, porque você simplesmente creu nele, todas as condenações que seriam justas por causa do seu pecado, porque ele já pagou por isso. Uma vez que ele já pagou, não há mais nada para cobrar de você. Você foi justificado porque creu, justificado pela fé, a doutrina de Romanos 5. Então nós estamos salvos. E quando então a nossa ressurreição acontecer, não vai ser para nós sofrermos os tormentos justos do pecado. A nossa ressurreição será para nós reinarmos com Cristo por toda a eternidade. Então Paulo vai falar que se não existe ressurreição, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque Paulo pagou um preço alto para servir ao Senhor. Aliás, o Senhor pagou um preço altíssimo e impagável para salvá-lo. Mas requereu de Paulo e da maioria dos crentes, a maioria não, todos, que você também negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então Paulo fala, se não existe ressurreição, eu neguei a mim mesmo, eu sofri por causa do Evangelho para ainda por cima não ter eternidade com o Senhor? Eu sou um trouxa.
Se não tem ressurreição, a fé cristã não faz sentido. Então, o grande sentido da fé cristã é a nossa esperança futura. Não são as coisas dessa vida. Não é o bem que você pode ter aqui, os consolos e as coisas que você pode conquistar aqui, os consertos daqui. É o fato de que você creu no Senhor Jesus, e isso por si só já é um privilégio, e Ele exige de você que você o siga, que você ande de acordo com os padrões da palavra dEle, que você negue a si mesmo, que você negue sua idolatria, que você negue sua promiscuidade, seus pecados, e o siga. Tome a sua cruz. Tomar a cruz significa assumir-se morto diante do mundo, porque você morreu para o mundo, agora para viver para Deus e para a sua glória. E o que te espera no futuro é a tua ressurreição junto com o Senhor, para reinar com Ele para todo sempre, e esse é o prêmio dos cristãos. Esse é o galardão, essa é a promessa. Não é uma promessa de reino nessa vida. Não é uma promessa de que vai tudo bem enquanto a gente estiver aqui. Pelo contrário, aos cristãos a ordem é: persevere na fé na situação em que você está. Se tiver tudo bem, ande no Senhor, no bem que o Senhor tem te proporcionado. Se as coisas não estiverem indo bem, é essa mesma a fé, é a vida que o Senhor requer de você para que você viva a fé que Ele te dá. Lembra que são abundantes os personagens bíblicos que são exemplos de fé justamente nas provações, na tormenta, na enfermidade, quando parecia que não existia mais nenhuma esperança, nenhuma perspectiva. O Senhor foi a tua perspectiva e Ele é a tua esperança, porque você olha para Ele. Você olha para a eternidade com Ele. Ele ressignificou a sua vida e isso é a salvação. E Ele te tirou desse mundo de perdição para dar a você uma vida que é eterna, e você ressuscitará. E olha que maravilha, o texto vai descrever, não esse, os textos de Apocalipse, a realidade da vida na ressurreição. Já não vai mais ter dor, já não vai mais ter choro, já não vai mais ter pecado, sofrimento, lamento, apenas o desfrute por toda a eternidade das glórias do Deus que te amou, enquanto você estava perdido no pecado, mas não te manteve perdido no pecado, porque o Senhor Jesus Cristo te salvou, porque você creu nele, e esse aqui é o teu destino. Se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. A ressurreição é literal. Esse mesmo corpo que você tem vai ser refeito depois que você morrer, só que sem as marcas e os efeitos do pecado. Um corpo glorificado, um corpo destinado para toda a eternidade, junto do teu Salvador. A pergunta é: isso é bom para você? Muitas pessoas que ouviram essa mensagem caçoaram do apóstolo Paulo, ridicularizaram os pregadores do passado, os apóstolos. Ressurreição, isso é conversa para boi dormir. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Paulo deu várias amostras, exemplos de pessoas que viram. E por que você crê? E por que eu creio? Porque basta o testemunho da palavra de Deus, que é testemunhado no nosso coração. O Espírito de Deus faz com que a gente saiba que é verdade. E essa verdade não é uma invenção, ela é um fato histórico. Deus andou nesse mundo pessoalmente, para, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, morrer por pecadores, para salvá-los. E Ele triunfou da morte com a sua ressurreição. E Ele está presente através do seu Espírito, o Espírito Santo. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E do alto, do céu, do lado do Pai, Ele intercede por nós. Então nós temos a melhor das companhias, a melhor das ajudas. Nós não estamos sozinhos. E fica o desafio: você crê nele? Essa é a fé cristã. Que o Senhor abençoe a todos nós. Eu passo a palavra para o Fábio.